Bom dia aos nossos amigos internautas, sejam bem-vindos. Estamos aqui na sede da USE, a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, para este 19º encontro da Liga dos Pesquisadores Espíritas. O próximo trabalho, nós temos como título, na apresentação 3, A Mediunidade Curadora, no livro Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. E os nossos autores são Luciana Farias e Silvio Seno Chibeni. Vou apresentar eles para vocês. Luciana Farias, mestre em Ciência da Computação pela Universidade de Salvador, criadora do site obrasdekardec.com.br, que distribui e-books gratuitos com a comparação das diferentes versões dos textos das obras de Allan Kardec. Ela também é coautora do livro A História da Gênese de Allan Kardec, da polêmica aos fatos, e de diversos artigos publicados no ENLIP e no JE, Jornal de Estudos Espíritas. Agora apresentando o nosso querido Silvio. Silvio, acredito que nos acompanha online, né? Silvio Seno Chibeni, professor titular da Universidade Estadual de Campinas, doutor em Lógica e Filosofia da Ciência e mestre em Física pela Universidade Estadual de Campinas. Realizou estágios de pesquisa na Universidade de Oxford, na Inglaterra, e pós-doutorado na Universidade de Paris, França. Tem experiência na área de filosofia, com ênfase em epistemologia, atuando nas seguintes linhas de pesquisa: História da Filosofia Moderna, História da Filosofia Contemporânea, Teoria do Conhecimento e Filosofia da Ciência, fundador e coordenador do Grupo de Estudos Espíritas da Unicamp. Então, sem mais, chamo agora a nossa querida Luciana, nossa representante feminina aqui hoje, para fazer a apresentação para nós. Bom dia a todos. É um prazer para mim estar aqui. Eu estava conversando mais cedo com o André e o Marco, que a representação feminina está baixa, então incentivo as mulheres a escreverem mais sobre o Espiritismo. E eu estou agora representando também outra pessoa de peso, que é o meu querido amigo Silvio Chibeni, que infelizmente não pôde estar aqui com a gente hoje, mas está assistindo lá online. E vamos então começar. O trabalho da gente é sobre mediunidade curadora no livro Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. E eu não consigo usar microfone para isso, você me empresta de cá? Eu me mexo muito, então não vai dar certo. Qual é o objetivo da pesquisa? Vamos falar sobre cura. Quando a gente pensa em cura, todo mundo quer um pouquinho, quer saber como curar, como se resolve. É um assunto que desperta o interesse. E dentro do Espiritismo nós temos o quê? A mediunidade de cura como um assunto de muito interesse que atrai não só espíritas como não espíritas. E nós estamos agora falando sobre os 160 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. E dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, na primeira versão, do Imitação do Evangelho, tinha um texto de mediunidade de cura, aonde? No capítulo das preces. Quando Kardec atualizou sua obra, ele escolheu retirar esse detalhamento de mediunidade de cura de lá. E aí nós ficamos sem esse texto durante muitos anos, até que alguém publicou essa primeira versão. Mas se já está difícil das pessoas lerem os livros de Kardec na última edição, imagine lerem a primeira. Daí a gente viu a importância de resgatar esse texto para que todos pudessem ver o que é que Kardec escreveu sobre mediunidade de cura. Por quê? A gente percebeu que não há algo concentrado sobre o assunto na obra kardeciana. Você vê espaço em vários lugares. E a gente também resolveu fazer esse levantamento. Nós tínhamos uma ideia de fazer um trabalho muito mais audaz do que o tempo nos permitiu para participar do ENLIP. Então, para esse trabalho, o que é que a gente trouxe? A gente está apresentando uma tradução comentada de textos sobre a mediunidade curadora que foram suprimidos do capítulo 24, Coletânea de Preces Espíritas, e a gente demonstra que o assunto continua a ser tratado e desenvolvido mesmo depois da supressão. Ou seja, a supressão, muitos querem saber, e o Daniel estava falando mais cedo, tem coisas que a gente nunca vai saber o que é que passou na cabeça do autor quando ele escreveu. Mas a gente pode perceber que o assunto tem a importância que tem e que não foi tirado porque não era importante ou porque não estava correto.
Então, a gente trouxe como ele continua a ser tratado e desenvolvido mesmo depois da supressão, apontando os pontos em outras obras de Kardec onde a gente encontra aquele conteúdo. A nossa expectativa é de continuar esse estudo para depois fazer uma correlação entre o detalhamento dessas outras partes com o texto que foi suprimido. Então, qual foi a nossa metodologia? A primeira coisa que a gente fez foi comparar os textos nas duas edições distintas. Acredito que todo mundo saiba, embora seja muito conhecido, que existe a primeira e a segunda edição do Livro dos Espíritos, mas já se tornou conhecido, pelo menos recentemente, de que todas as obras de Kardec, à exceção de Viagem Espírita, tiveram sempre duas versões do texto. Então, ele atualizou todo o trabalho dele. E a gente, então, pegou essas duas edições distintas e fez a comparação no original, e o Silvio, então, traduziu o texto excluído. A gente levantou também os tópicos que foram abordados nos trechos suprimidos e fizemos comentários. E, por fim, a gente identificou os textos sobre mediunidade curadora na Revista Espírita, no Livro dos Médiuns, na Gênese. Então, dado o grande volume de conteúdo, a gente não conseguiu fazer essa última parte da comparação entre os outros textos e o texto suprimido, e é algo que a gente vai ficar devendo. A gente tem a intenção de continuar a pesquisa e publicar depois. Exatamente, no próximo vem. Então, aqui está o Imitação do Evangelho, que é considerada a primeira edição do Evangelho segundo o Espiritismo, e a terceira edição do Evangelho segundo o Espiritismo é a definitiva. Foram as edições que a gente usou para fazer a comparação. Então, o que é que a gente observou? Com relação às alterações no Evangelho. A gente pegou o índice, ao olhar o índice das duas obras, parece que ele reescreveu a obra. Quem já se deu ao trabalho de olhar, vai ver que muita coisa mudou, inclusive 3 capítulos novos. A gente pensa quanto conteúdo novo que vai chegar. Na prática, não foi bem assim. O que ele fez foi sistematizar e ordenar o conteúdo, muito mais do que trazer novos ensinamentos. Então, teve muito troca de título, inclusão de subtítulo. Ele é editor, aqui falou a Eliana Haddad, que entende muito sobre o assunto. Ele editou o livro, então ele trouxe uma estruturação muito melhor. E, sim, ele suprimiu parte dos conteúdos, um deles é o que a gente está trazendo aqui. Então, a inclusão de 3 capítulos, na verdade, foi a reestruturação do capítulo Máximas Diversas. Eu não vou entrar muito nesse assunto, porque amanhã nós vamos ter uma outra palestra, então, por favor, estejam aqui, prestigiem e assistam, que eu e o Lira vamos falar sobre, especificamente, as alterações entre as edições. Então, no capítulo da coletânea de preces, o que a gente observou é que os cortes foram relativos a conteúdos, digamos assim, explicações que ele colocou, além da prece em si. Como quem diz assim, olha, para a gente entender essa prece, vamos dar uma teoria aqui, para ficar mais clara. E mais para frente, à medida que as obras continuaram sendo publicadas, talvez aquela teoria, isso é uma hipótese, aquela teoria não precisasse ficar ali. E toda a obra que Kardec atualizou, ele sempre tirou alguma coisa do texto original. Então, é uma característica dele como autor de suprimir detalhamentos. Opa! Agora, vamos entender qual foi a mudança que ele fez. Do lado esquerdo, a gente tem o Imitação, que é a primeira edição do livro do Evangelho. Do lado direito, a gente tem o Evangelho como a gente conhece. Então, era prece pelos outros e dentro dela tinha pelos doentes. Virou preces pelos doentes e obsidiados o detalhamento. Dentro do pelos doentes, a gente tinha o item 325, antes era ordenado sequencialmente direto, do início ao fim. Depois, a cada capítulo, reiniciou a ordenação, a numeração. Então, no pelos doentes, a gente tinha o 325, explicações sobre as doenças, que permaneceu como 77 praticamente o texto todo. Depois ele vinha com 10 parágrafos sobre mediunidade curadora. E dentre esses 10 parágrafos, nós tínhamos uma nota no item 328, então era de 326 a 329, a gente tinha uma nota no 328 que falava da relevância da mediunidade curadora para a medicina. Pense que legal, quanto texto que a gente perdeu por um tempo e a gente está trazendo agora de volta. E depois vieram os 330, 332, que continuaram, que são as preces em si, né? O objetivo central do capítulo. Então, foi tirado o miolo desse subtítulo, e é esse miolo que a gente está trazendo de volta aqui para vocês conhecerem. É claro que considerem o seguinte, me deram 20 minutinhos e eu já gastei uma parte. Então, o que é que eu vou fazer? Vou dar o gostinho. Segundo Nakano, o livro está na promoção. Então, se vocês quiserem ver o detalhe, vocês podem sair correndo. Os primeiros que chegarem a adquirir, os outros vão ter que pedir e esperar chegar em casa. Então,
a primeira parte que ele deixou é a que explica que existem doenças em nosso mundo, que isso é um fato natural, que está na natureza dos nossos corpos. Mas que não é porque tem doença que a gente vai simplesmente aceitar resignado. Olha, tem doença, vamos aceitar e deixar esperar passar. Não. Foi nos dado o quê? A nossa capacidade de ter ações humanas para combater aquelas doenças, para superar aquelas doenças. E as ações humanas conhecidas na época eram as medicações e o magnetismo. E o que é que o Espiritismo estava trazendo como complemento para esse assunto? Era a mediunidade curadora e a influência da prece. Daí porque o assunto mediunidade curadora foi parar dentro de um capítulo de prece no Evangelho segundo o Espiritismo, porque as coisas caminham juntas. E em todos os slides vai aparecer um trecho do texto onde está a explicação nas palavras de Kardec do que eu estou falando. Não vai dar tempo de eu ler, como essa palestra vai ser gravada, quem quiser depois pode dar pause no vídeo e ver o texto e procurar no Evangelho. Então, começou agora a parte suprimida. Ele começa dizendo o seguinte: a cura se dá a partir de fluidos, e aí você conecta com o capítulo dos fluidos lá na Gênese, que ele vai voltar ao assunto. Depois ele fala da influência da pureza dos fluidos na velocidade e eficácia da cura. E nós sabemos que, se passa pelo médium, tem influência do médium. Automaticamente, já joga um pouco de impureza nesse fluido. Agora, se é o magnetizador, é só o fluido do encarnado. Então, aí vai ser ainda mais impuro. Daí porque a mediunidade curadora é mais eficaz do que o magnetismo. Depois ele vai falar da comparação do magnetismo e o espiritismo. Aí ele vai dizer, a diferença que ele quis ressaltar, não quer dizer que é a única diferença que existe, está na fonte. Uma é o magnetizador e a outra é o encarnado mais o espírito. Então, quando você pensa em magnetizador, é apenas o encarnado. Depois ele vem falar sobre o que é que a mediunidade curadora traz. Traz o auxílio dos bons espíritos. Mas você quer que o bom espírito venha. Como é que você faz para ele vir te ajudar? Você tem a prece ou a invocação. Então, são os caminhos pelos quais você vai usar o auxílio dos bons espíritos para a cura. Depois ele vai falar também sobre a fé. E aqui é um assunto que talvez cause estranheza para alguns, porque, afinal de contas, a gente sempre imagina que a fé é um elemento essencial do processo. Inclusive, Jesus diz, e é o que está escrito aqui no final da citação de Kardec, ide, vossa fé vos salvou. Então, a gente pensa, poxa, se o enfermo não tiver fé, funciona? Aí ele diz, não é necessário que o enfermo tenha fé. Agora, se ele tiver, melhor vai ser o processo. Então, você vê que a caridade, a benevolência e a indulgência, né, aquilo que a gente fala, o enfermo ele não precisa acreditar, não há exigência para o enfermo. Se aquela pessoa que está pedindo pelo enfermo acreditar e o médium de cura tiver, realmente a mediunidade de cura vai acontecer. E quem não é médium curador faz o quê? Se vale da prece. Veja quanta orientação estava sendo dado como preparação para as 3 preces que vinham no final. Então, esse miolinho que foi comido pode ajudar as pessoas a entender um pouco melhor como usar as 3 preces que estão disponíveis no livro. E depois, por fim, aí entrando já na nota de rodapé, ele fala sobre os graus de poder da mediunidade curadora. Fala, inclusive, sobre o processo do curar através do olhar. Você não precisa fazer nada, porque a gente vê muito a questão da imposição de mãos, e aqui em Kardec a gente vê ele falar que é possível impor as mãos, é possível pela força da vontade, e é possível simplesmente pelo olhar. E a gente vê nas passagens sobre as curas de Jesus, que Jesus às vezes não estava nem sabendo, alguém tocou na veste dele e foi curada. Então, o grau, quanto mais puro, mais eficiente é o processo. E na continuidade da nota de rodapé, ele vem falar sobre a abertura de novos horizontes à ciência, notadamente à medicina. O que é que na visão de Kardec tinha? Bem, agora que estava patente, estava tendo um monte de episódios de cura acontecendo na França na época e nos arredores, se tornou irrefutável dizer que a mediunidade de cura não existe. Tanto é que até hoje as pessoas às vezes nem falam do espiritismo, mas a cura está acontecendo naqueles médiuns de cura que existem até hoje, que nem espíritas são. E o que é que ele entendeu? Que a medicina, ao abrir o olhar para se expandir, de curar, além do corpo, ser um médico de almas,
seria uma possibilidade da medicina se tornar mais efetiva, porque ele ia ter um instrumento adicional para poder tratar dos enfermos. Infelizmente, a gente sabe que hoje a gente vê muito se falar disso em medicinas alternativas, além do próprio espiritismo, mas a medicina tradicional ainda não alcançou esse resultado. Aí chegamos na parte que passamos de toda a parte que foi tirada, né, o highlight da coisa, e aí a gente chega na parte que permaneceu. E aí essa parte passa a fazer ainda mais sentido, porque a gente vê que o próprio enfermo pode pedir, a gente viu, se o cara não for médium, o que é que ele pode fazer? Ele pode usar a prece para se curar. Tem a do médium curador, ou seja, o médium curador também, usando a prece, potencializa a sua mediunidade no processo. E, por fim, prece a intenção do enfermo, ou seja, independente do enfermo ter ou não ter fé, se tem alguém na intenção pedindo com fé, os bons espíritos podem vir auxiliar. Passado isso, esse foi o texto perdido, a gente vai agora pegar o que é que ficou em Kardec com relação à mediunidade curadora. Muitos falam, os assuntos doutrinários estão nos livros, a revista espírita, não sabemos, não temos certeza se o conteúdo é seguro ou não é seguro. O próprio Kardec sugere no livro dos médiuns que a revista espírita é um dos instrumentos a serem lidos para se aprender doutrina. E aqui a gente confirma, olha a quantidade de artigos sobre mediunidade curadora na revista espírita. E a gente vai vendo desde 58 até 68 tem artigo. Agora, alguém mais olho de águia pode olhar e falar assim, e cadê o Zoavo Jacó? O Zoavo Jacó só eram tantos artigos que a gente teve que botar no slide seguinte, que não cabia no slide anterior. Então foram 15 artigos, mais 7 do Zoavo Jacó. Então, está espalhado na revista espírita o assunto da mediunidade curadora. Além disso, a gente vê mediunidade curadora no livro dos médiuns, no capítulo 14, que ele fala especificamente de médiuns curadores, consiste principalmente no dom que certas pessoas possuem de curar pelo simples toque, pelo olhar, ou mesmo por um simples gesto, sem auxílio de nenhuma medicação. E aí ele volta a falar também, no capítulo 16, médiuns especiais, fala de novo sobre médiuns curadores. Aí ele vem dizendo que a faculdade não é essencialmente mediúnica. E, por fim, vem o Laboratório do Mundo Invisível, Ação Magnética Curadora. Então, o livro dos médiuns, que é onde a gente espera que tenha o maior discurso sobre o assunto de mediunidade, inclusive a curadora, a gente vê que não tem tanta coisa assim. Depois a gente vê aparecer de novo na Gênese. Por quê? A gente começou o assunto com o texto que foi suprimido de Kardec, dizendo que a cura vem pelo fluido. E a gente tem um capítulo inteiro na Gênese sobre os fluidos. Então, ele conecta o assunto do fluido com o assunto da cura. O poder curativo está na razão direta da pureza da substância inoculada. Então, é uma característica de Kardec de repetir o conteúdo dentro de cada contexto. Inclusive, o Daniel estava falando mais cedo de hermenêutica, de exegese. É uma das coisas que eu gosto de falar. Gente, cuidado com recorte. A gente, às vezes, pega o texto, recorta uma frase ou um parágrafo de um capítulo que tem um objetivo X e começa a querer explicar Y, Z, W, dar explicação para tudo, pegando apenas naquelas palavras. Isso não funciona. E o próprio trabalho de Kardec, ele sempre recolocava o assunto no contexto e aprofundava um pouquinho mais em cada pedaço. Então, aqui, ele fala da cura nos fluidos e ele fala das curas no milagre do Evangelho. E aí, qual é interessante quando ele vem para esse ponto? Porque aqui ele está conectando com a parte moral que está relacionada à cura. E a gente sabe que o Espiritismo é uma filosofia com consequências morais. Então, o que faz muito sentido quando a gente entende o quanto a nossa evolução moral auxilia a cura. Então, a gente tem a mediunidade curadora, a gente tem a prece e a gente tem a nossa própria evolução moral como um processo de trabalho para a cura. E era isso que eu tinha para falar. Agradeço a Liga dos Pesquisadores e, em meu nome e em nome do Silvio Chibene. Agora, antes de ir para as perguntas, eu não quis falar no início, porque eu ia chorar e não ia conseguir apresentar. Eu gostaria de fazer uma homenagem, ou melhor, um agradecimento ao meu querido amigo Jader Sampaio,
que foi uma pessoa que foi bastante influente no meu processo como pesquisadora. Um dos motivos pelos quais eu vim parar no ENLIP foi por causa dele. Ele foi uma das primeiras pessoas com as quais eu conversei quando eu comecei a estudar sobre a questão da Gênese eu não ter sido adulterada, e ele super me ajudou, me traduziu o texto, me deu orientações. O Jada, além de ser uma pessoa muito querida, muito, muito legal, uma pessoa muito auxiliadora, muito disponível, ele era a minha biblioteca remota. Toda vez que eu precisava de algum livro, eu falava, Jada, você tem esse livro aqui, da Eliana e da Isabel também. Eu falava, Jada, eu preciso desse livro para a minha pesquisa. Ele ia lá, abria o livro, tirava foto de todas as páginas e mandava para mim. Então, o que eu cresci dentro do processo de pesquisa espírita, uma das pessoas que eu tenho para agradecer é o Jada Sampaio. Obrigada. Obrigada, Luciana. Parabéns a ela e ao Silvio. E agora a gente vai abrir para as perguntas. 15 minutos. Eu queria... Excelente palestra, Luciana. Eu queria perguntar sobre... na revista Espírita, se não me engano, é dito que a mediunidade curadora é rara, né? Porque depende da evolução moral, como você falou. Queria saber se esse texto do Evangelho ele esclarece melhor a diferença entre o magnetismo e essa mediunidade curadora, até porque existe um debate no movimento espírita sobre a importância do magnetismo, né? O mesmerismo, qual a importância das técnicas do mesmerismo, enfim. Se esse capítulo esclarece algo sobre isso que foi retirado. Ótima pergunta. E eu já adianto o seguinte... É claro, na hora que a gente lê em Kardec, que ele está falando sobre mediunidade curadora, em boa parte dos textos, ele também toca na palavra magnetismo. Então, sim, do ponto de vista de Kardec, magnetismo tinha um papel importante dentro da ciência da época. Então, ele representava o magnetismo como o que existia até aquele momento, e daí a doutrina espírita entrava. Então, o magnetismo faz parte da doutrina espírita? Não. O magnetismo faz parte do que existia funcionando na França no século XIX, a partir do qual ele explica pelo espiritismo razões pelas quais o magnetismo também funcionava? Sim. Então, na prática, o que é que tem nesse texto? Ele fala da questão da origem do processo. Ele diz, é como se o magnetizador fosse um encarnado, qualquer um de nós que vá fazer a técnica do magnetismo estaria usando o seu próprio fluido no processo da cura. Agora, quando você vai para a mediunidade curadora, você tem um encarnado que é realmente muito raro, ter esse poder de se conectar com os espíritos para tratar de cura, e esse encarnado, junto com o espírito vem com o fluido dele, o fluido puro, assim se espera, um fluido bem mais puro do que os nós encarnados, que se soma ao fluido do médium, porque é impossível, como veículo, o fluido do médium não passar pelo processo para fazer a cura. Então, sim, essa discussão ela é muito, muito forte, muito presente no Espiritismo, e não há como separar que Kardec considerou o magnetismo como um processo de troca de fluido do encarnado, do próprio encarnado, que ele considerou também que na hora que um encarnado pede via prece, ele também está emanando para as pessoas. Então, ele não estaria usando a técnica do magnetismo, mas ele estaria usando a solução da prece, que é uma proposta espírita para chegar no mesmo resultado. Respondi? Luciana, Luiz Lira, Recife, Sairé, Pernambuco. A relação do magnetismo e espiritismo me parece algo inacabado nos textos, né? Você tem algo disperso na revista, você tem no Livro dos Médiuns, e agora você enfoca no Evangelho segundo o Espiritismo. Aquela comunicação de Kardec na conversa com o Espírito Verdade, que colocou que teria uma obra chamada Magnetismo e Espiritismo. Será que essas relocações de textos é porque Kardec estava vislumbrando fazer esta obra, que consta não foi feita? Ótima hipótese. E eu te digo que, de certa forma, é a minha hipótese também. Vou explicar um pouquinho mais, porque o Lira já conhece o manuscrito, talvez nem todo mundo conheça. Em março de 1865,
Kardec conversou com o Espírito da Verdade. Ele conversou primeiro com Demer, que depois passou para o Espírito da Verdade, e o contexto da conversa era: Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo não estava um bom título para o livro. E então veio a proposta: vamos trocar o título do livro? E aí o Espírito da Verdade propôs A Moral do Evangelho segundo o Espiritismo, reforçando já no título que a intenção do livro seria tratar de moral, e não de evangelho de uma forma genérica. Mas no final desse manuscrito tem uma lista de livros, como se fosse assim: quais são todas as obras que Kardec vai escrever? E o manuscrito está na letra dele. E existia o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e um terceiro livro chamado Magnetismo e Espiritismo, dentro do que ele classificou como parte científica do Espiritismo. Então, Eric, voltando para a sua pergunta, havia, pelo menos segundo o manuscrito, um interesse de Kardec de abordar esse assunto, magnetismo e espiritismo. E se isso tivesse sido feito, talvez a gente não tivesse com tanta axiologia atual e defesas de um lado e defesas do outro. Então, havia por parte de Kardec, no processo de crescimento da doutrina, uma preocupação de reorganizar o assunto dentro das suas caixinhas. Mas, ao mesmo tempo, havia também uma característica de Kardec de não se furtar a repetir o conteúdo quando, dentro do contexto, fazia sentido o cara ter a leitura completa. Então, é meio que uma espiral a forma com que ele escreve. Agora, sim, quando a gente vê, em certos pontos, por exemplo, o vocabulário espírita, na primeira edição do Livro dos Médiuns, saiu com um monte de verbete. Na segunda edição, o que é que ele falou? Vou deixar só os que interessam a essa obra, porque eu vou fazer um dicionário espírita. Kardec, reencarne, porque você ficou devendo. Entendeu? Então, o que aconteceu na prática foi que a gente viu ele saindo, ele retirando realmente, polindo os textos para ele ficar redondo para aquela obra, e a expectativa é que não necessariamente ele ia levar aquele texto, mas ele tinha a expectativa de abordar aquele assunto mais na frente. Diga, Ricardo. Alô. Uau. Ricardo Terini, de São Paulo. É muito bom o trabalho, né? Muito interessante a gente recuperar essas mudanças, essa edição, né, que Kardec fez das obras dele. Mas a questão exatamente do assunto da mediunidade curadora, de fato, em outros momentos, aí nós tentamos, uma outra casa espírita, fazer um curso de mediunidade curadora de passes, né, assistência espiritual, só baseado nos escritos de Kardec. E a gente tem que ir para a Revista Espírita, você não tem opção, porque é exatamente na Revista Espírita que está a maior quantidade de textos com explicações originais que não aparecem em outros livros, os livros básicos, né? Eu lembro de um de 1865, que me ficou na cabeça, que ele fala do magnetismo, né? Trata assim do magnetismo, mas não do magnetismo na herança dos magnetizadores. Porque os magnetizadores é que faziam aqueles movimentos todos. Uhum. E aí ele diz, não, o curador, ele quer curar, e ele fica se gastando, fazendo movimentos, quando não é isso que é importante. O importante é o pensamento, E aí coloca o papel da assistência dos espíritos para decuplicar, né? Ele fala, vai decuplicar o efeito, né? Então, é fundamental mesmo a gente recorrer aos textos da Revista Espírita para ter uma visão como Kardec imaginava a mediunidade curadora, né? Uhum. Aí tem um monte de achismos aí mesmo. Exatamente. Até agora eu ainda não encontrei alguém que tenha feito, sabe aquela história de... quando a gente escreve, a gente procura para ver se alguém já desenvolveu o que a gente gostaria de ler, como ninguém desenvolveu, a gente vai pesquisar para poder ler, né? Então, acontece muito isso comigo. Daí, eu ainda não encontrei nenhum livro que fizesse um catado da mediunidade curadora em Kardec para poder condensar num lugar só, porque talvez, vendo tudo junto, essa força do que o Eric colocou no início, da correlação, semelhanças e diferenças entre o magnetismo e o espiritismo, por exemplo, ficasse mais claro. E até a gente pudesse entender que recursos o espiritismo propõe, como, por exemplo, o peso que é dado à prece no processo de cura,
para você fazer prece para você mesmo e para o outro, e que a gente deixa de usar. E que quando a gente vê, por exemplo, pessoas de outras religiões utilizando, a gente fica um pouco, alguns não, nem todo mundo, alguns podem ficar um pouco, isso aí é dogmatismo, é repetição de palavra, etc, etc. Obrigada. Daniel, de Juiz de Fora. Luciana, parabéns. Só tentando observar assim, as implicações dessa reflexão toda para os dias de hoje, do movimento espírita, o que eu identifico? A gente tem algumas obras no início do século passado, né? Por exemplo, a obra do Michaelos, outros que popularizam, não vou dizer popularizam não, mas que trazem um pouco desses conceitos do magnetismo de movimentação, passe longitudinal, passe transversal, essa coisa toda. E eu tenho observado, eu queria saber a sua opinião, um enfraquecimento desse tipo de reflexão em obras mais recentes. Tá? Então, obras de federativas mesmo, ou obras de, às vezes, grupos espíritas de certo renome. Quando a gente vai observar lá sobre o passe, atendimento espiritual, a gente vê sempre orientações assim, redução de movimentações, evitar exageros, aí fica a dúvida do que é isso, né? O que é exagero? Isso me parece um enfraquecimento dessa preocupação com as técnicas do magnetismo. Você identifica isso? Você consegue ter alguma hipótese assim, sobre esse motivo? É bem interessante sua fala, porque eu vou começar dizendo assim, eu ainda não estudei o magnetismo. Eu já me interessei pelo assunto, já li uma ou outra coisa esparsa, mas ler e estudar é muito diferente. Então, como eu não estudei, eu não sei te dizer o que é que o magnetismo preconiza em relação a movimentos, né? Mas o que eu li em Kardec com relação a movimentos, porque aqui está muito claro, quando ele vai falar de mediunidade de cura, em mais de um lugar ele usa imposição de mãos, ele traz imposição de mãos como algo que pode ser feito. Ele não diz, é algo que tem que ser feito. E aí entra tudo que você estava falando sobre hermenêutica e exegese, onde as pessoas, quando vão ler, está escrito, pode ser feito, a pessoa acredita que tem que ser feito, ela troca o texto. E tem certeza que está lendo a verdade lá. Então, o que é trazido imposição de mãos seria o suficiente. Lembrando, nós não estamos falando de passe aqui. Nós estamos falando de mediunidade de cura. Porque se a gente for especificamente procurar a palavra passe em Kardec, a gente não acha. Agora, na mediunidade de cura, tem a imposição de mãos, que é algo semelhante ao que o passe faz. Talvez, aí eu não tenho conhecimento para saber se o passe vem da ideia do magnetismo ou não. Mas a questão do movimento ser reduzido ou não ser reduzido no passe, fica dentro do passe. Para a cura, em tese, não haveria necessidade de movimento, vírgula. Mas o encarnado é um médium, então ele está sendo submetido ao que o espírito está orientando ele a fazer. Então, se na hora que ele está fazendo um atendimento, ele faz um determinado movimento, a gente, vendo de fora, não tem como saber se aquele espírito, por alguma razão, entendeu que naquele caso particular fazia sentido fazer aquele tipo de coisa. Inclusive, tem um pedaço, eu acho que está na nota de rodapé do 328, onde ele fala que alguns dos médiuns, eles conseguem ter algo, efeito semelhante ao sonambulismo, ele tem uma dupla vista, então ele consegue ver aonde está a doença, consegue fazer um diagnóstico mais, não simplesmente está fazendo o que o espírito está passando, mas ele está acompanhando e entendendo o que está acontecendo em um certo grau. Então, isso dá a ele uma outra forma de conduta, algo mais profundo em relação à conduta. Então, o que eu acredito é que são dois assuntos separados, passe é uma coisa, mediunidade de cura é outra, e essa questão que você trouxe sobre o processo, se precisa ou não precisa, de tudo que eu li em Kardec, sempre que a gente vai falar de troca fluídica, ele vai até em posição de mão e para. Ou seja, o que vem depois vem de outro autor. Obrigada. Obrigada, querida. Obrigado, Luciana. Obrigado, Andréa. Então, agora nós vamos para a próxima etapa, logo antes da alimentação